E finalmente, o mais importante de todas as poluições atmosféricas, o efeito estufa. Cuidado, hein? Na verdade, o efeito estufa é bom. A vida no planeta ela existe graças ao efeito estufa, porque senão a Terra seria muito fria. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é aquilo que acontece dentro do carro, por exemplo. Sabe quando você deixa o carro estacionado no sol e entra no carro e ele está quente lá dentro? É isso que acontece no planeta Terra inteiro. A luz do sol entra, trazendo energia, trazendo calor, ela consegue penetrar na Terra. Olha só, vai colocar uma imagem aí para você ver isso aí quando eu estou falando. Veja só. Ela entra, bate na superfície da Terra, aquece a Terra e reflete. A própria superfície da Terra reflete e esse calor volta para a atmosfera. Aí existe uma camada de gás e o principal gás presente no efeito estufa é o CO2, mas atenção, não é o único, mas é o principal, mais de 70% é CO2. Essa camada de gás, ela retém o calor bate nessa camada de gás e volta, é como se fosse um cobertor que está presente ali na Terra. Então ele volta para a Terra e aí bate na superfície de novo, sobe para ir embora, ele bate de novo nessa camada de gás e volta para a Terra. Então a Terra, ela segura o calor dentro dela graças a essa camada de gás. A gente chama isso de efeito estufa. Isso faz com que a Terra fique quente, a temperatura da Terra fica numa temperatura que propiciou o desenvolvimento da vida. O que nós estamos fazendo agora, nós, essa espécie tão recém-chegada, é que nós estamos intensificando o efeito estufa. Então, o problema não é o efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa. E essa intensificação tem feito com que a temperatura aumente muito, porque o calor, quando bate na superfície da Terra, retém muito mais. É como se você estivesse dormindo com uma cobertinha, estava bom. Vem alguém e coloca mais 5 cobertas em cima de você. E aí não fica bom, começa a ficar quente demais. É isso que está acontecendo no planeta. Nós conseguimos tolerar esse aumento de temperatura, mas tem espécies mais sensíveis que não conseguem tolerar. Por exemplo, muitas espécies aquáticas do fitoplâncton, que são os principais produtores de oxigênio do planeta. Nós respiramos oxigênio graças às algas do fitoplâncton. Nós estamos matando as algas que compõem o fitoplâncton, devido ao aumento da temperatura do planeta. E a prova disso são os corais australianos. Os corais estão embranquecendo. As algas que vivem ali em meio aos corais estão morrendo por causa da acidez da água, provocado pelo excesso de CO2 e por causa do aumento da temperatura. Aumento em frações de graus de temperatura já é o suficiente. Mas um outro grande impacto também do aquecimento global não é só o calor, é a alteração dos ventos atmosféricos. Lembra? O vento é a movimentação de ar de um local mais quente para um local mais frio, alteração de pressão. E como o planeta Terra está tendo a sua temperatura alterada, esses movimentos de ventos atmosféricos estão alterando. E são esses ventos que trazem a umidade de um lugar para outro, que faz a umidade ser distribuída. Isso tem causado o quê? Isso tem feito que regiões que chove, chovendo com muito mais intensidade, enchentes como nunca tem visto antes, lugares de seca ficando extremamente seco, secas como nunca se tinha visto antes. Por quê? A alteração climática provocada pelo efeito estufa. E além disso tudo, tem ainda o derretimento das calotas polares, especialmente lá em cima no norte, no Ártico. O Ártico, que é completamente formado de gelo, ele está derretendo. Aquele permafrost, que é o gelo permanente, gelo eterno, está derretendo, está acabando. Isso está comprometendo com toda a biofauna daquela região. Para você ter ideia, teve alguns anos atrás um corpo de um soldado russo que morreu congelado lá da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, inclusive ele estava com varíola, ele simplesmente chegou na vila lá seguindo o riacho. Por quê? Porque ele descongelou, simplesmente congelou, porque a temperatura do ambiente está alterando, está aquecendo e o gelo está derretendo. E todas essas consequências, o aumento do volume de água do oceano, o aumento da temperatura no planeta, a alteração climática fazendo chover muito ou fazendo ter seca demais, a morte desses micro-organismos, a alteração da fauna aquática devido à acidez do CO2, do excesso de CO2 na água, tudo isso são consequências devido ao efeito estufa. E o que provoca esse efeito estufa é o excesso de gás carbônico. E o grande problema é que o nosso modo de vida ele está fazendo com que a gente produza mais gás carbônico. E os ecologistas dizem que
podemos chegar a um nível de temperatura que vai inviabilizar a nossa vida na Terra. Perceba, a vida na Terra não vai acabar. Nós não vamos acabar com a vida na Terra. Nós vamos acabar com a nossa capacidade de viver na Terra. E surgimos nesse planeta há tão pouco tempo. Lembra da história que eu contei lá no primeiro vídeo? Os dinossauros viveram aqui durante 7 dias. Nós não completamos ainda nem 1 hora de existência quando a gente compara toda a vida da Terra em um período de 1 ano apenas. Se você não assistiu essa primeira aula, assista lá para você entender o que eu estou dizendo. Pensa, nós estamos aqui apenas 17 minutos, não completamos nem 1 hora. Será que vamos completar 24 horas, que é um dia? Será que vamos conseguir completar 7 dias, como os dinossauros completaram? Nós, seres tão inteligentes, que muitos acham que é o ápice da evolução, puxa vida, se nós não tomarmos cuidado com tudo isso aqui, com todo esse impacto ambiental que nós causamos, nós não conseguiríamos viver aqui nem 1 hora nessa comparação. E eu te pergunto, será que somos realmente tão evoluídos assim? Porque o que é uma espécie evoluída? É aquela espécie que consegue viver no seu ambiente, reproduzir e perpetuar a sua espécie ao longo de gerações. Se a gente pensar assim, a barata, ela é muito mais evoluída que nós, porque ela está aqui vivendo nesse planeta, no modo de vida dela, durante muito mais tempo do que nós. E com certeza ela vai continuar vivendo. E se a gente continuar com esse modo de vida, a gente vai embora muito antes do que a gente pensa. Então, cuidado, hein? Cuide do seu modo de vida, cuide dos seus hábitos, porque os impactos ambientais que nós provocamos está comprometendo a nossa existência nesse planeta. Grande abraço e até mais. Valeu, galera!